O Ministério da Educação reformulou o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, e vai possibilitar que cerca de 15 mil formados em medicina no exterior revalidem seus diplomas. A partir do ano de 2020, serão aplicadas 2 provas ao ano em formato digital. O objetivo é desburocratizar o processo e permitir que mais profissionais da área atendam a população brasileira. Entre as novidades da reformulação, anunciadas em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 28 de novembro, está o custo zero para os cofres públicos, ou seja, para o pagador de imposto. Quem irá arcar com as despesas será o próprio formado. A taxa de inscrição da primeira prova anual será equivalente a 10% do valor mensal da Bolsa do Médico Residente, R$ 330, e a segunda terá o valor total, R$ 3.300. A última edição, em 2017, custou quase 4 milhões de reais, ou R$ 9,5 mil por participante aprovado, 393 dos 7.380 inscritos. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, frisou que a iniciativa desta gestão do MEC contribui para avanços na área de saúde do país. A nossa preocupação é com a qualidade educacional. Aumentar a quantidade de bons médicos será bom para a sociedade como um todo. O Revalida vai permitir que a gente desate um dos nós da saúde no Brasil. Durante a entrevista, ele ainda agradeceu ao Congresso Nacional, que aprovou as mudanças na quarta-feira, dia 27. Outras inovações são a possibilidade de parceria com a Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal do Ceará e National Board Medical Examiners, que têm condições de realizar as provas. A inclusão de universidades privadas com alto desempenho para a revalidação de diplomas. A adoção de critério de desempenho acadêmico. Apenas universidades privadas com notas 4 e 5, as maiores no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, também poderão realizar o exame. Embora o exame continue a ser aplicado em 2 etapas por ano, sendo a primeira teórica, a segunda, que testa as habilidades clínicas, só poderá ser feita após a aprovação no anterior. Com a realização do teste 2 vezes por ano, o edital precisará ser publicado até 60 dias antes do primeiro exame. Durante a coletiva, o secretário de Ensino do MEC, Arnaldo Lima, destacou que as medidas unem 2 pontos importantes: o número de médicos no país e mão de obra qualificada. A demanda é do Ministério da Saúde, que coordena o Sistema Único de Saúde. Todos querem médicos bem formados para atender a população. A prática tem que olhar a oferta e a demanda. Queremos pensar em qualidade e não apenas quantidade. Quem for aprovado na primeira prova, mas reprovado na segunda, permanece habilitado a participar do Revalida sem a necessidade de fazer a prova teórica nas 2 edições seguintes. Quanto às instituições de ensino, é preciso firmar ato de adesão voluntária, seja ela pública ou privada, para participar do Revalida. O exame tem o objetivo de verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde, em nível equivalente ao exigido dos médicos formados no país. O Revalida vai ser feito em 2 etapas. A primeira etapa ela vai custar 10% da bolsa, que daria hoje como R$ 330. E a segunda etapa, aí sim, tem que ter o exame presencial, né? O exame prático, é 3.300, valores de hoje. Comparativamente ao custo do último Revalida, que foi 2017, estamos há bastante tempo sem Revalida, custava 9.500. Então, uma redução expressiva do custo, sendo que, doravante, quem vai pagar pelo Revalida será quem presta o exame. A pessoa primeiro faz a primeira fase, foi aprovada, né? Então ela tem que pagar R$ 330, é aprovada na primeira fase, ela pode não passar na segunda e, mesmo assim, o exame na primeira fase fica valendo por 12 meses. E a segunda fase, ela paga também R$ 3.300. Então, uma economia grande para o pagador de imposto, que antes, quando custava R$ 9.500, era 100% pago por nós, né, os pagadores de impostos. Agora vai ser para quem faz o exame. A estimativa é que haja 15 mil pessoas esperando para fazer o Revalida
e nós pretendemos resolver isso o ano que vem já, tá? Então é isso. Pode falar à vontade. O Arnaldo vai fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o Congresso Nacional e os seus presidentes das respectivas casas, e, acima de tudo, o deputado Alan Rick, que lutou muito por essa causa, junto com o Flávio, da Associação aqui de Médicos Brasileiros Formados no Exterior. Vamos fazer uma pequena apresentação para explicar os detalhes do histórico e do novo Revalida. Então, desde 2011, foram realizadas 24 mil inscrições, e sendo que a aprovação na segunda etapa, mais ou menos 4.465, o que levou a uma aprovação média nesse período de 20%. Então, não existe e nunca existiu Revalida Light. Aqui é um Revalida sério, adequado às habilidades exigidas pelo SUS e, acima de tudo, como o ministro sempre nos exige, melhorando a nossa governança e reduzindo a despesa para o pagador de imposto. Então, será custo zero para o pagador de imposto, será totalmente custeado pelos alunos, sendo que, na prova, em 2020, então, custo zero, 3.300 na segunda etapa, totalizando um custo de 3.600. Então, o novo Revalida tem essa demanda potencial já de 15 mil pessoas, já com diploma na mão, de outras universidades, e é bom deixar claro que o Revalida ele auxilia no processo de revalidação de diplomas. As universidades públicas estão respeitadas a sua autonomia, elas poderão continuar revalidando seu diploma pela forma específica que elas fazem. O Revalida auxilia nesse processo e inclui as universidades privadas. Então, serão 2 edições por ano, já temos 3 anos nessa espera, e terá 2 provas, né? A teórica, que a gente já está trabalhando para ser digital, é uma prova que já nasce digital, e também com as suas exigências nas habilidades. Nós vamos adequar as diretrizes curriculares que não foram adequadas no último exame, então vai incluir saúde mental na prova prática, já atualizada pela DCN. Então, como o ministro disse, quem passar na primeira etapa e for reprovado na segunda etapa, tem 2 edições consecutivas para poder utilizar essa prova teórica aprovada, e aí poderá complementar a sua grade curricular, caso não seja adequado nas universidades públicas. Nas privadas também poderão recepcionar o Revalida, e aquelas universidades privadas não serão qualquer universidade, serão notas 4 e 5, nota máxima no nosso Sistema Nacional de Avaliação. E quem serão os parceiros? A gente está começando as conversas, mas já está bastante adiantado em alguns quesitos, especialmente com a Unifesp, com a UFC, Universidade Federal do Ceará, e com quem aplica, no caso, a prova nos Estados Unidos, o National Board of Medical Examiners, que nesse caso aqui é o Círio. Eles têm experiência plena na realização de provas, inclusive o Círio já faz provas simultâneas em todo o Brasil. São 4.000 na Unifesp, 2.400 no Ceará e 3.500 pelo Círio, na prova prática, e quem é aprovado também, 550 na Unifesp, 257 no Ceará e 995 no Círio. Esse processo todo será acompanhado pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, tudo bem? E, na prática, aqui tem alguma parte dessas provas são escritas, mas o Círio já aplica ela de forma digital. A ideia é que a gente consiga fazer um consórcio e já nascer totalmente digital. E quem são essas universidades privadas que poderão ser habilitadas a aplicar o Revalida e aí revalidar o diploma? É bom deixar claro que o MEC não emite o diploma, quem emite são as instituições de ensino. Então, são 425 instituições de ensino, né, com nota 4 e 5 no IGC, que faz parte dos sinais. Então, são instituições sérias, reconhecidas como a PUC do Rio, PUC de São Paulo, PUC do Rio Grande do Sul, a Mackenzie, e, no caso, nota 5 aqui, FGV, INSPER, quando eles estiverem em medicina. Bem, o ministro sempre nos fala de incentivo à autorregulação, então, qualquer erro nesse processo de revalidação, as universidades poderão também não serem penalizadas de alguma forma. Então, quem é nota 5, para ele, uma nota 4 entrar no grupo de nota 5, ele tem que ter um alto desempenho. Então, quem tem alto desempenho no Brasil, com instituições de ensino sério, a gente vai ter um incentivo. E é por isso que elas vão poder ser habilitadas a realizar o Revalida. E aí, na prática, grande parte dessas pessoas que têm o diploma na mão e estão formadas no exterior
grande parte é proveniente hoje da Bolívia, Argentina e Cuba. Bem, isso nos ajuda a aumentar o número de médicos formados por 1.000 habitantes. Na prática, hoje a gente tem 2,2, é um número bem abaixo dos países desenvolvidos, que no caso 3,4, mas com o Revalida, com a residência médica, a gente tem o potencial de chegar a 2,7 médicos por 1.000 habitantes, que nos aproxima aí de países como Estados Unidos e Canadá. E é bom deixar claro que esse exame ele está 3 anos sem ser feito, mas as universidades federais, de novo, terão sua autonomia respeitada, e a gente entende aqui que é um objetivo único, né, ministro, de captar e reter talentos. Certeza. Esse é o grande objetivo. A gente quer que seja respeitado a prestação de qualidade do serviço de saúde, e, de novo, aqui não tem Revalida Light, aqui tudo é feito com muita seriedade e bastante governança. Obrigado. Bem, só para terminar, eu esqueci de falar. Como vai ser feito em parceria com o National Board dos Estados Unidos, os nossos alunos serão já preparados para fazer a prova nos Estados Unidos, que, no caso, lá, tem o que a gente chama de Step 1, 2 and 3. Não quer dizer que será revalidado automaticamente, mas eles já serão habilitados a exercer essa prova lá. A ideia é fazer um convênio com o tempo. E isso já está alinhado com o Education Commission for Foreign Medical Graduates. O que significa? A gente está olhando a internacionalização sempre. O Brasil está fechado ao mundo, e daqui até 2023, uma pessoa, um brasileiro, só poderá ter o seu diploma reconhecido no exterior se a sua universidade for acreditada internacionalmente e se ele realizar exames como Revalida no mundo. E é por isso que a gente já está fazendo essa parceria aí com os Estados Unidos. É isso. Estamos abertos a perguntas. Oi, boa tarde, ministro. Boa tarde, secretário. Paula, do Globo. Eu queria saber se já tem alguma previsão de quais podem ser essas punições, né, caso universidades privadas sejam flagradas aí em alguma questão relacionada à fraude, no Revalida, ou coisa do tipo. Como que vai ser feita essa fiscalização e se já tem previsão de qual seria a punição? Assim, as universidades privadas elas não realizarão o Revalida. Quem vai aplicar a prova, supervisionada pelo MEC, serão federais e, no caso, o National Board. Se houver alguma suspeita de fraude, como aconteceram anteriormente, a gente pode dar penalidades que elas podem perder no Sistema Nacional de Avaliação a qualificação que elas têm hoje. No caso, se perder de 4 para 3, deixará de receber programas de acesso e permanência e a própria possibilidade de fazer revalida. Ou seja, quem sempre se comportar bem, acho que não é bom falar de penalidade, é bom falar de sanção positiva. Quem tem alto desempenho, que está sempre adequado à governança do MEC, terá sempre incentivos para que a gente consiga ter programas de assistência educacional, como o FIES, o ProUni e ações do tipo. E as pessoas envolvidas estão sujeitas à lei, falsidade ideológica, tudo que possa ser punível, né? Novamente, nós aqui no MEC temos o rigor, basta ver que a gente vai atrás absolutamente de qualquer desvio de conduta. Mas o MEC não é Ministério Público, não é polícia. Podemos descredenciar a universidade, dependendo do que ela fizer, pode até ser descredenciada, depende até onde chega o grau de responsabilidade. Olá, Natália, aqui da Folha de São Paulo. Eu tenho uma dúvida, eu queria saber se muda algo no modelo da prova, né? Porque hoje são 2 etapas, né? A primeira, como você disse, tem essa mudança de que vai ser digital, mas eu queria saber se no modelo da prova em si o MEC planeja alguma mudança. Bem, na prática, a gente vai adaptar a prova às diretrizes nacionais curriculares. A de 2017 estava atrasada, então a gente vai ter, tanto na prova teórica quanto na de habilidades, a questão de saúde mental. Então, assim, que é uma realidade do nosso país e é uma exigência de qualificação necessária para atender esse problema que a gente tem. Então, essa é a grande diferença na parte de matérias, né? Agora, é bom deixar claro que a gente vai ter um grande coletivo de professores e especialistas que a gente amplia essa base a partir das federais que estão sendo incluídas nesse processo. Então, a prova se torna com maior qualidade, que já né? Como eu disse, na média, 20% das pessoas foram aprovadas na segunda etapa. É importante dizer que antes a pessoa se inscrevia e fazia as 2 provas.
né? Então, hoje, a pessoa, para fazer a segunda prova, ela precisa primeiro ter passado na parte teórica, e existe uma mudança significativa que ela será digital a primeira prova. Então, vai baratear, vai ficar muito mais barato. A primeira coisa... Segunda coisa, porque antes custava 9.500 para fazer, né? E fazia as duas etapas. Agora, faz a primeira, a pessoa vai pagar R$330, e aí, se aprovada, ela faz a segunda. E aí, como eu disse, como o conteúdo já vai estar alinhado com as exigências nos Estados Unidos, aqui, que a gente está falando desse Step 1 and 2, você já pode fazer a prova à distância, hoje, pelo computador. Então, passado o Revalida quase que já prepara para essa prova reconhecida internacionalmente. Só uma dúvida. Nessa questão do modelo digital, o senhor mesmo está dizendo que seria prova à distância pelo computador, mas ele vai ter que ir até algum local para aplicar essa prova? Como vai ser? Sim. Vai ter um sistema específico, então. Lógico, exatamente como é feito nos países sérios do exterior. Existe um local seguro, com reconhecimento biométrico, com fiscais, só que, em vez da prova ser feita no papel, ela é feita no computador. Quanto que isso diminui os custos, ministro? Olha, não dá nem... Mas, assim, novamente, as duas provas juntas, atualmente, em 2017, custavam R$9.500. Eu não sei se é só a parte eletrônica que vai... Enfim, eu sou responsável daqui para frente. Ok. E uma dúvida dessa questão de Quem custo? pagava no passado era o pagador de imposto. E agora quem vai pagar é o participante. Tá. Então, cai de 9.500 para 3.600. Cai de 9.500 para o pagador de imposto para zero. Ok. A gente não paga mais. Tá. E para o médico que vai se inscrever, quanto que custa a inscrição? Você pode só repetir qual que vai ser a diferença? 330. E era quanto que era, né? Quanto que foi em 2017, que foi a última Não pagava edição? nada. Na verdade, tinha uma Pagava taxa uma que taxinha aí, 150 na teórica e mais ou menos 450 na segunda etapa. Só que, como era muito mais caro que a prova, tinha um subsídio que a sociedade tinha que pagar por meio de imposto. Agora, o pagador de imposto não vai pagar nada por essa prova. Ok. E o CFM, ele participa das duas etapas ou apenas de uma delas? Porque eu lembro que inicialmente era só na segunda etapa, né? Ele acompanha todo o processo, e é bom deixar claro que o CFM participou tanto do grupo de trabalho que nos fez pensar nesse novo modelo, assim como ele participa, por exemplo, da Comissão Nacional de Residência Médica, no qual eu sou presidente. Então, a ideia é que a gente, inclusive, junte o Revalida com a prova de residência médica, o que possibilita a própria concessão de bolsas. Então, isso é algo que a gente está pensando no futuro, e é por isso que a gente já quer fazer digital, e é por isso que a gente traz esses parceiros que já têm experiência na aplicação de provas de residência médica. Ministro, boa tarde. Lucas Faria, da Rádio Nacional. Tudo bom? Tudo bem, Lucas? Como é que está? Tudo certo. Ministro, eu queria saber, na prática, como é que os mais médicos fazendo Revalida impacta no novo programa do governo Médicos pelo Brasil? Esses são duas coisas separadas, né? A nossa preocupação é com a parte educacional. Aumentou a quantidade de médicos, eu acho que vai ser bom para a sociedade como um todo. Objetivamente falando, nós estamos desatando uma das etapas do nó górgio que foi dada na questão dos médicos. Você tem vários nós aí que foram dados, né? O primeiro foi a questão do mais médicos, médicos cubanos. Depois teve a moratória da criação de novos cursos de medicina. Depois, com a moratória, não tinha expansão de cursos de medicina. Muitos brasileiros foram fazer cursos de medicina no exterior. No exterior, diga-se, Paraguai e Bolívia. E aí cria-se uma pressão muito grande para encaminhar a absorção desses brasileiros formados no exterior. É isso que a gente vê nos números, mais os cubanos que resolveram ficar aqui no Brasil. Então, são nós que foram sendo dados e atrapalhando a vida de todo mundo durante a maravilhosa gestão petista. Estou sendo irônico aqui. E a gente começa a desatar os nós. O primeiro deles é a questão do Revalida. Felizmente, o Congresso, agradeço novamente o Congresso, aprovou. Com isso, nos autoriza a dar sequência no Revalida, desatando o primeiro nó. E depois a gente vai gradualmente vendo as outras etapas. Oi? Lógico. Lucas, acho que tem que ter um olhar sobre a regra de ouro de uma formação de qualidade dos médicos, né?
A formação é a oferta. Quem é o demandante é o SUS, é o Ministério da Saúde. E o SUS, e assim como o Ministério da Saúde, participará de todo o processo. Que todo mundo quer, são médicos bem formados para atender melhor a população. Então, acho que essa é a parte principal. A gente dá parabéns ao Congresso por ter aprovado a MP 890. Inicialmente, o Revalida estava inserido nessa MP, foi retirado e aprovado por um outro projeto de lei. É um acordo, uma redação que tem o nosso apoio. Também dá parabéns à nossa assessoria parlamentar, assim como a assessoria do governo. Então, na prática, a gente tem que olhar oferta e demanda. A gente quer não só quantidade, mas também qualidade. E é por isso que o Ministério da Saúde sempre é próximo, ou seja, não vai ter nunca uma indissociabilidade entre a educação e a assistência. Ministro, Isis Tassiarini aqui, repórter da Rádio CBN. Uma dúvida quanto a essas universidades privadas. Quais são os critérios para que essas faculdades possam revalidar o diploma de médicos estrangeiros e quais seriam essas universidades? Está aqui. São aqui, ó, nota 4 e 5. São as melhores universidades do Brasil que tenham nota como universidade 4 e 5. Então, são universidades de renome, conceituadas, que tenha confiança, aprovadas, sem pendência judicial, jurídica, nada grave. Então, elas são o que a gente tem de melhor no Brasil. Estão aqui, cada uma delas. E acho que tem uma parte importante que assim, a gente está corrigindo uma distorção. A gente autoriza uma universidade a emitir diploma no Brasil, mas a gente não autorizava ela a revalidar um diploma no Brasil. Ela podia, inclusive, ter um curso de pós-graduação e não poderia ter uma revalidação. Então, o que se fazia muitas vezes, transferiam-se créditos e os alunos complementavam esses créditos no Brasil. Então, agora, de novo, é mais um incentivo, na lógica sempre da autorregulação que o ministro nos pede, de fomentar atividades em educações de ensino com alto desempenho. É a partir do pressuposto que a imensa maioria dos brasileiros é decente e honesta. E quem é decente e honesto e tem qualificação boa pode fazer a revalidação. A preocupação do Estado não está em proibir quem é decente e honesto de fazer as coisas certas. A preocupação do Estado deveria ser punir quem está fazendo errado. Essa é a nossa preocupação. Então, partindo do pressuposto que tem uma série de instituições respeitadas, de renome, bem avaliadas, elas podem fazer a revalidação. Se qualquer uma fizer alguma coisa de errado, a gente vai pegar, vai punir, vai descredenciar, e os responsáveis vão pagar por isso. O objetivo, lembrando, é melhorar a qualidade de vida da sociedade, de todos nós. O objetivo não é ajudar um médico específico, um cubano específico, o objetivo é que nós tenhamos mais médicos para todos nós brasileiros, mais espalhados pelo Brasil, e médicos mais preparados e com mais capacitação, mais hábeis para cuidar da gente no futuro. Assim como foi no Enem, a explicação do Enem. Qual o objetivo do Enem? Selecionar os jovens mais brilhantes, mais preparados para serem os melhores médicos, engenheiros. É isso. Tá? Aqui. Pois Jonas, não. da Agência Brasil. Só para entender melhor o operacional, assim, essas instituições privadas vão poder emitir o diploma, mas vocês mencionaram instituições parceiras que vão aplicar a prova, né? O UFC, o Sírio. Então, assim, as instituições, vai ter que ser feito um acordo com cada instituição privada, ou quem aplica a prova é uma coisa e quem emite o diploma é outra? Só para entender esse fluxo. Perfeito. Quem aplica a prova são instituições que terão um convênio conosco. E quem pode revalidar diplomas são todas as instituições com nota 4 e 5. Tá? Então, não quer dizer, por exemplo, também que as universidades públicas precisem do revalida. Então, tem essa outra possibilidade. A gente está aumentando a oferta de serviços prestados para que a gente acabe com essa demanda represada de 15 mil pessoas formadas no exterior que não estão revalidando seu diploma no Brasil. 2 números. Nos Estados Unidos, 20% dos médicos são formados no exterior. No Reino Unido, 36%. Então, a gente tem aqui um número ainda muito baixo. A gente está abrindo o Brasil para as melhores práticas internacionais. Tá, e é importante dizer, faculdades, universidades, notas 4 e 5, que tenham faculdade de medicina. Tá? Daqui a pouco vai falar, tem FGV, tem nota 5, mas ela não tem faculdade de medicina, então não vai fazer.
Deixa eu explicar de uma melhor forma. Passou no Revalida, mesmo que tenha sido aplicado pela UFC ou Unifesp. Não vai ser o diploma emitido pela UFC ou Unifesp. Ele pode ir lá na PUC do Rio e falar, ó, passei no Revalida. Entendeu? Aí a PUC no Rio pode aceitar aquela revalidação de diploma e sai um diploma emitido pela PUC Rio. Cada uma cobra um valor diferente. Até R$ 3.300. Não, aí são duas coisas. Uma coisa é a aplicação da prova, a outra coisa é a emissão do diploma. Então, não há assim, de novo, como a gente vai ampliar o número de instituições de ensino que poderão revalidar diploma, não haverá uma mercantilização de aceitação de diploma. Pelo contrário. Uma dúvida, vai ser necessário complementação do currículo? Porque eu lembro que antigamente, alguns meses atrás, isso era estudado, não era? Pelo Ministério da Saúde e aqui da Educação também. Isso vai entrar também nesse novo modelo? Assim, de novo, hoje, uma universidade pública, ela pode ter dois processos. Hoje, só a universidade pública pode revalidar até a aprovação, até a sanção do PL, né? Então, ela pode falar assim, ela pode rejeitar, não aceitar nenhum crédito, ela pode pedir para complementar e ela pode revalidar diretamente. Tá? Então, mas a isso complementação... no segundo modelo, no que não é o revalida, não, hoje, né? Porque eu lembro que existem esses isso, dois modelos, né? Então, na universidade já é assim, ela pode complementar. No caso das privadas, ela também pode aceitar créditos de matérias no exterior, mas não há uma revalidação de diploma automática. O que vai existir é uma emissão de diploma pela instituição privada. Mas aí ela tem que obedecer todas as outras normas e não há nada automático que seja simples e facilite qualquer burla aí à legislação. Então, não haverá uma complementação, é isso? De novo, a universidade pública tem autonomia, ela pode exigir complementação. No ou processo não. dela, que não é o revalida exame. Isso. Tá. Entendi. Que é aqui, ó, está nesse fluxo. Mas no formato do exame revalida, isso não é necessário. Não. Passou no exame, é suficiente. Não. Sim. Tá. Uma coisa é prova de proficiência, outra coisa é comparação de grade curricular. Então, aqui é uma prova de proficiência. A PUC vai olhar, por exemplo, pega a PUC, faculdade top de medicina, todo mundo conhece e sabe. Ela vai ver a nota, vai ver o histórico, vai ver como é o aluno e vai falar, olha, eu aceito, estou revalidando, ou não, você tem que fazer mais algumas matérias. Tá? Só um ponto importante. Hoje, não há nenhuma norma sobre aceitação de créditos de matérias por universidades estrangeiras. A partir do Revalida, a gente já vai começar a estar alinhado às diretrizes internacionais, ou seja, só instituições acreditadas em sistemas internacionais reconhecidos no mundo terão reconhecido esses diplomas no Brasil, no caso de medicina. Hoje não é exigido. Então, a gente está aumentando ainda mais a governança. Ministro, o senhor mencionou a questão da moratória, né, dos cursos de medicina. Sim. Eu me lembro que em junho o MEC tinha dito que poderia rever isso. Avançou alguma coisa? Como é que está essa questão? Avançou. Um dos primeiras etapas do Nogorjo está sendo desatada, que é o Revalida. O que acontece? Sendo muito claro, tem uma pressão de médicos de algumas faculdades que já estão instaladas no Brasil que não querem ampliar os cursos. Tem uma demanda muito grande de famílias brasileiras que querem que os filhos estudem medicina, e os jovens querem estudar medicina. Tem uma demanda da sociedade para ter mais médicos. E o impasse foi alavancado pela decisão errônea do PT de trazer os médicos de Cuba. Porque daí você, em vez de aumentar com brasileiros formados aqui no Brasil, em faculdades de medicina, a gente criou uma situação que só complicou tudo. E uma das primeiras etapas é encaminhar, porque daí não tinha faculdade de medicina no Brasil, famílias brasileiras enviavam os filhos para fazer no Paraguai, na Bolívia, fora do Brasil. Criou um contingente enorme, que também pressionava por uma solução. Então, a gente está começando a desatar o nó, tá bom? Mas, de forma alguma, vai ser ampliado de uma forma sem controle, e absolutamente só para faculdades que tenham uma avaliação de excelência. Tá? Ministro, só para esclarecer, então, Levanta são a mão, essas por três... Levanta Aqui, a mão, por Isis favor. Tassiarini, Pois repórter não, da Isis. CBN, novamente.
Só para esclarecer e não ficar nenhuma Lógico, dúvida. pois não existe. São essas 3 universidades, a Unifesp, a Universidade Federal do Ceará e essa estrangeira, que podem fazer o exame. E aí o candidato revalida o seu diploma em qualquer universidade que tenha tirado nota 4 e 5. É isso? E qual é a faculdade que determina a complementação da grade curricular? De novo, a gente está em tratativas com essas instituições, né? A Unifesp, o UFC e o National Board. Então, isso pode ser um consórcio, inclusive. Vai ser a mesma prova aplicada para o Brasil todo. Então, de novo, é uma única metodologia com especialistas no Brasil todo, aproveitando, inclusive, a grande expertise. E aqui agradecer, inclusive, o INEP, que fez esse exame até 2017. Então, a gente tem um banco de questões com especialistas renomados. Isso vai ser ampliado e melhorado. As instituições que revalidarão o diploma serão todas aquelas com nota 4 e 5. A gente está falando de 425 instituições que poderão estar habilitadas. Caso tenham faculdade de medicina. Isso, caso tenham faculdade de medicina. Então, é bom deixar claro que ainda tem uma regulamentação nossa, que é um decreto. Então, a gente pode exigir outros critérios para garantir, acima de tudo, a qualidade. Mas o exemplo é que a gente deu, né? PUC-Rio, PUC São Paulo, Mackenzie, então, instituições renomadas no Brasil, que têm um grande histórico. E é bom deixar claro, a gente tem que parar com esse conflito entre público e privado. Na verdade, a complementariedade de instituições sérias, públicas e privadas, é que nos fazem ser um país melhor. Então, as instituições privadas representam 75% das matrículas do ensino superior, e se elas podem emitir um diploma no país, elas também vão poder revalidar diploma, no caso daquelas com alto desempenho. Boa tarde, ministro, secretário. Eu sou Fabíola do Metrópolis e eu queria saber se vai gerar algum custo para essas universidades particulares para elas poderem fazer essa parceria com vocês, assim. Não, você está dizendo para aplicar a prova? Isso. Para aplicar a prova, de novo, é o próprio participante do exame que vai custear. Então, a própria taxa de inscrição vai custear todo o processo para que não haja nenhum custo adicional para o pagador de imposto. Você já tem uma previsão de data? O Arnaldo tem a obrigação de organizar uma prova no primeiro semestre e uma no segundo. Mas tem uma ideia de que mês seria? Eu gostaria que fosse o mais rápido possível, mas a gente tem que soltar tudo, o local onde vai fazer. Então, não vai ser, eu acho que difícil ser no primeiro trimestre, porque é muito difícil até divulgar amplamente, deixar todo mundo preparado, tranquilo, testar tudo, fechar todos os contratos. Então, eu acredito que no primeiro semestre a gente consegue encaminhar a primeira prova e a segunda prova no segundo, e daí, doravante, ficar automático. Tá? E só mais uma dúvida rápida. O senhor falou dessa questão de fazer junto com residência, né? Seria no mesmo momento, mas provas diferentes? Como é que seria isso? Ela começa separado. Vamos separar. O revalida, ele está olhando a graduação e a residência médica pós-graduação. A ideia é que seja convergido no tempo para que seja uma única prova. E é por isso que a gente já quer utilizar a expertise dessas instituições que aplicam provas aí de residência médica. E é por isso que a gente está querendo estar em contato sempre. A pergunta foi boa. A pergunta é boa. Essas instituições já fazem a prova de residência. Tá? Então, talvez isso deixe mais claro quanto à segurança, dá tranquilidade para as pessoas. Não estamos buscando instituições que não tenham experiência com a área de medicina ou com a aplicação de provas. Então, já são instituições que já fazem o exame de residência. Essas instituições que já fazem o exame de residência, elas vão fazer também o exame para revalidação do diploma. E uma vez o aluno aprovado na primeira fase do MEC, na segunda fase da revalidação dessas instituições, aí elas vão procurar uma instituição de excelência no Brasil que vai olhar a nota, vai olhar o histórico e vai ver se aquela pessoa tem ou não condição de ter um diploma da instituição revalidadora. Tá bom? Ou seja, no futuro, se ela tiver, inclusive, uma nota boa no revalida, ela vai, inclusive, ter uma grande chance de ter uma
uma bolsa para residência médica, a bolsa de especialização, quando tudo for convergido. Exatamente. No futuro, vocês têm uma meta? Querem fazer isso até 2021, ano que vem mesmo? Algo assim? Não, acho que é mais importante saber que a gente está utilizando a expertise de instituições renomadas, que já tem, inclusive, a expertise digital e de aplicação simultânea em todo o Brasil, que é o National Board. Então, acho que já são muitos avanços as nossas notícias positivas. E a pergunta é boa, porque justamente mostra o quê? O aluno, evidentemente, tá lá, fez uma faculdade boa lá fora, fez a prova do Revalida, já sai com tudo, né, no futuro, tudo aprovado, residência, bolsa, etc. Mas isso temos ainda que vencer o ano que vem a parte digital, deixar tudo montado, né? Fazer o teste o ano que vem para que tudo dê certo. Obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.